Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Jéssica Crochê Recomeços. E hoje vamos estar aprendendo a fazer uma sacolinha para Páscoa, exatamente. Sabemos que hoje, aqui eu estou gravando para vocês, é numa quinta-feira e a Páscoa já é o próximo domingo, dia 5 de abril. Então, se você quer aí estar reproduzindo para você dar de presente, dar de mimo, tanto para cliente quanto para alguém que você ama, é uma boa pedida, gente. Porque dentro dessa sacolinha você consegue colocar diversos chocolates de vários tamanhos, né? Que não seja ali tão grandão. E também você pode estar utilizando essa sacolinha, gente, como cachepô. Exatamente, para você colocar ali como um suporte, para você colocar ali depois as suas agulhas, ou até mesmo sua cliente utilizar como porta-canetas. Enfim, gente, tem diversas funções essa mini sacolinha. Eu vou depois estar mostrando para vocês no final da aula como que vai ser, que vai estar essa sacolinha feita aí pensando na Páscoa. Jé, por que você resolveu trazer ali esta sacolinha de Páscoa? Porque assim, pessoal, teve várias artesãs que me perguntou a respeito da videoaula e também teve uma maravilhosa, uma amiga minha, que me perguntou se eu conseguiria vender a receita dessa sacolinha para ela, porque ela também é uma artesã. Porém, gente, eu nunca vendi receita, não sei nem por onde começa. E assim, por que não trazer para vocês da minha maneira de explicar? Nessa videoaula eu vou conseguir mostrar para vocês que vocês vão poder estar fazendo ali de diversos tamanhos, tá? Trabalhando com diversos tipos de linha. Porque a artesã que eu me inspirei para poder estar fazendo essa sacolinha é lá da Silvia Artes Crochê. Exatamente. É a artesã que eu me inspirei para poder estar reproduzindo esta sacolinha. E lá, a nossa amiga, ela reproduz essa sacolinha com o fio amigurumi. Ou seja, aqui eu estou fazendo com o barbante, isso mesmo. Aqui eu vou utilizar o barbante de ordem 6, tá? A cor escolhida pela minha cliente foi o tom lilás, por isso que eu vou estar trabalhando com essa cor. Porque, gente, eu só tenho mais um biscuizinho desse daqui maravilhoso que eu comprei na Shopee, certo? Então, se você tiver interesse em estar reproduzindo essa sacolinha aí para sua Páscoa ficar ainda mais bonita, mais feliz, mais aconchegante, vem comigo nessa videoaula que vocês não vão se arrepender. E, lógico, durante a videoaula eu vou estar dando dicas para que, se você quiser fazer a sacolinha um pouco maior ou até mesmo um pouquinho menor, você consiga ali adaptar para você, tá? Desmistificando que você precisa seguir à risca esta videoaula. Se você é uma crocheteira iniciante e tem também aquele receio de, nossa, eu preciso seguir à risca, porque senão não vai dar certo, essa videoaula também é para você. Porque eu vou te ajudar a desmistificar. Você não precisa se apegar a totalmente do começo ao fim para você conseguir reproduzir. Porque sim, pessoal, cada pessoa tem uma tensão de ponto. Aqui é um detalhe que eu gosto de colocar na orelhinha. E aqui ficou num determinado tamanho, certo? Ficou desta forma aqui. Porém, se você reproduzir aí até mesmo com o mesmo fio que eu, pode ser que fique um pouco maior, pode ser que fique um pouco menor. Por quê? Por conta da sua tensão de ponto. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar a nossa sacolinha, a gente vai precisar fazer um cordão de correntinhas, certo? Jé, quanto que eu vou fazer aqui no cordão de correntinha? Se você for utilizar ali o mesmo fio que eu, que é, sim, barbante de ordem 6, tá? Aqui a marca é Amazônia, então ela não tem o nome, mas é um tom de lilás, tá? Ou, aliás, ela não tem um nome, a cor não tem um nome, tá, gente? É por ordem numérica e realmente eu não vou lembrar pra falar pra vocês, mas é um tomzinho de lilás, né? Dá pra vocês perceberem aí. Pessoal, independente, né, do fio que você for utilizar, o seu cordão de correntinhas, ele precisa ser em números pares, ou seja, se você quiser ela mais larguinha, você vai precisar fazer mais correntinha. Se você quiser ela um pouco mais estreita, você vai fazer menos correntinha, certo? Aqui, para essa sacolinha, eu vou estar fazendo 36 correntinhas, ou seja, se você quiser reproduzir aí com a mesma quantidade de pontos que eu, fique à vontade, certo? Mas lembrando que se você precisar fazer alguma adaptação, é simplesmente você cuidar para que sejam números pares, certo? Ou seja, 22, 24, 26, 30, 32, 46, por aí vai, certo? Ah, uma coisa que eu não falei no início do vídeo.
Eu estou utilizando aqui a minha soft, tá? Da Círculo 3,5, para utilizar aqui o barbante de numeração 6. Por quê, pessoal? Porque a minha agulha 4 vai deixar meu ponto muito largo. E a gente não vai trabalhar com pontos altos, a gente vai trabalhar com meio ponto alto, certo? Então, eu quero que a sacolinha fique bem certinha, bem estruturada. Então, eu vou fazer aqui meu cordão, tá? Vou dar minha laçada inicial, como eu sempre faço. E vou estar reproduzindo aqui, ó. No meu caso aqui, eu vou estar fazendo 36 correntinhas, certo, pessoal? Eu espero que vocês consigam ver certinho aí. 2, 3, 4. E aí, a gente vai até formar aqui um cordão de 36 correntinhas. Voltando aqui, pessoal, ó, reproduzi aqui meu cordão com 36 correntinhas, certo? Ó, aqui é o lado direito do meu cordão, tá? 36 correntinhas. Aqui. Focou? Focou. 36 correntinhas. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou alongar aqui, ó. Assim que a gente termina, né? A gente alonga aqui o fiozinho, certo? E o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, ó, no primeiro ponto alto. Ou primeiro ponto alto. Na primeira correntinha aqui, tá? Ou seja, a gente vai voltar nessa primeira correntinha aqui, ó. Sempre pega a correntinha virada pra você, tá? E você vai fazer o quê? Você vai virar ela dos avessos aqui, certo? Aí você vem aqui, ó, na primeira correntinha, pessoal, que vocês fizeram, ó. E introduz a sua agulha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai buscar, certo? Aqui, ó, a laçadinha maior que você deixou, tá bom? Aí, ó, o lado direito sempre vai estar pra baixo, certo? Então, você busca lá o seu fiozinho, ó. E vamos deixar aqui bem justinho, pra gente poder introduzir aqui na primeira correntinha, ó. Prontinho, certo? Feito isso, você vai ter aqui, ó, esta base pra você trabalhar de correntinhas, tá vendo? Ela não vai ficar virada, pessoal, ó. Ela vai ficar certinha, tá? Essa basezinha aqui pra você trabalhar dentro de cada correntinha dessa, certo? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar dentro de cada correntinha dessa meio ponto alto, certo? Então, vamos lá. Vou introduzir aqui a minha agulha na primeira correntinha, certo? Vou buscar meu fio lá, ó. Opa, peraí, gente. Ó, dá uma laçada na agulha, introduz aqui na primeira correntinha, busca o fio, vai ficar 2 laçadinhas na agulha, certo? Você vai e come tudo, certo? Mais uma vez, uma laçadinha, na próxima correntinha do lado, introduz a agulha, volta, vai ficar com 3 laçadinhas na agulha, mais uma laçadinha e come tudo, certo? Laçou, veio aqui, na próxima correntinha do lado, introduz a agulha, vai ficar com 3 argolinhas na agulha, laça novamente e come tudo. Pessoal, esse daqui é o meio ponto alto, certo? Por quê? Porque o ponto alto normal, a gente já sabe que você vai laçar aqui a agulha, vai introduzir aqui na correntinha, vai ficar com 3 na agulha, vai laçar, vai comer 2, vai laçar e vai comer tudo. Esse é o ponto alto, certo? Nós não vamos trabalhar com o ponto alto, nós vamos trabalhar com meio ponto alto. Então, nosso trabalho todo vai ser feito com meio ponto alto, ou seja, uma laçada na agulha, próxima correntinha, introduziu, ficamos com 3. Vamos laçar, não vamos comer somente 2, nós já vamos comer as 3 argolinhas que está aqui na nossa agulha, certo? Formando assim o nosso meio ponto alto, certinho? Vou fazer toda a minha volta aqui e volto aqui com vocês para fechar e a gente iniciar a próxima carreira. Voltando aqui com vocês, ó, finalizei aqui a minha carreira, né? E aqui cheguei no final da minha carreira, certo? O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar introduzindo a minha agulha aqui, ó, na primeira correntinha aqui, ó. Que a gente começou lá a nossa carreira, certo? E vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo, certinho? E aqui, ó, como vocês podem ver, deixa eu dar uma alongadinha, a gente já ficou aqui, ó, com a nossa base da nossa sacolinha. Esse fiozinho aqui, gente, é o fiozinho de arremate, tá? Que vai dentro da sacolinha depois. Ou você pode também estar já arrematando ele no início do seu trabalho, fica a critério de vocês. Olha, aqui já é a base, gente. Vou fazer uma explicaçãozinha aqui bem bacana pra vocês, pra gente poder dar continuidade aqui. Vai ter alguma diferença, pessoal? Por enquanto, não, certo? Vamos subir aqui, ó,
as nossas carreirinhas, certo? Aqui, vamos subindo em forma circular até chegarmos na altura que a gente quer que a nossa sacolinha fique, certo? No meu caso aqui, eu vou estar trabalhando as minhas sacolinhas com 12 carreiras também, certo? Então, vou fazer mais 12 carreiras iguaizinhas a essa, sem mudar nada, iniciando ali com 2 correntinhas, chegando aqui no final, finalizando na segunda correntinha, até dar 12 carreirinhas dessa daqui fechadinha, certo? Então, eu vou seguir aqui, vou fazer a minha aqui e vocês façam a de vocês aí, adiantando assim o nosso trabalho. Vocês vão ver que é um trabalho bem simples, mas que fica maravilhoso para a gente poder presentear na nossa Páscoa. Feito 2 correntinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir aqui, ó, certo? E, opa, laço o fio, acostumado, né, gente? Ou fazer ponto baixo ou ponto alto, e vem e come tudo, certo? Já temos aqui meio ponto alto. Na próxima, a gente entra aqui, laça, vem, laça, come tudo. Laça o fio, entra na próxima, vem, laça e come tudo, certo? Gente, não tem segredo, tá? Vocês vão seguir assim, ó, toda a carreira, tá? Fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto, certo? E aqui no finalzinho, a hora que a gente chegar aqui, ó, a gente vai fechar aqui na primeira correntinha, tá? Sempre deixando aqui essa segunda, a gente fecha aqui na primeira, que ela vai ficar certinha, a gente vai seguir retinho aqui. Essa aqui vai ser a parte de trás do nosso coelhinho, que a gente vai colocar o rabinho dele bem aqui depois, certo? Então, eu vou adiantar meu trabalho aqui e depois eu volto com vocês a hora que já tiver alcançado a altura que eu desejo, certo? Então, vamos lá. Vou adiantar o meu aqui, vocês adiantam de vocês aí, sem segredo, gente. É muito simples, muito rápido e muito bacana da gente poder estar presenteando aí quem a gente ama, quem a gente gosta, com essa sacolinha maravilhosa, que a gente pode colocar aqui um chocolatinho dentro, né? Aquele chocolatinho que a pessoa gosta, porque a gente sempre tem os nossos chocolates preferidos, né, gente? E aí a gente pode estar colocando ali o chocolate que você deseja. Já, de repente eu quero fazer sei lá, eu quero colocar várias barras de chocolate. Olha que delícia! O que você sugere? Pessoal, eu sugiro que vocês aumente, né? Deixe ali a sua sacolinha um pouquinho mais larga, certo? Pessoal, aqui, ó, eu já estou meio que arrematando esse fio, tá? Mas se você, ó, tá vendo? Ele já fica meio arrematadinho aqui dentro. Mas se você quiser, você pode arrematar do jeito que vocês preferirem, tá? Ah, eu quero colocar uma barra de chocolate. Então, vocês percebam que vocês vão deixar mais larga, certo? E também um pouquinho mais alta, para na hora que você colocar dentro do saquinho, do pacotinho presenteável, fique bem retinho ali o seu trabalho, né? Fique bonito, bem colocado, não fique aquela coisa apertada, tá? Lembrando que para você mudar o tamanho, é só você trabalhar as primeiras correntinhas em pontos, aliás, em números pares, certo? Ou seja, sempre número par. No caso aqui, se você quiser estar reproduzindo assim como eu estou reproduzindo aqui, a gente começou com 36 correntinhas. E assim sucessivamente, tá? Se você quiser trabalhar com a linha de amigurumi e começar com 32 correntinhas, que é como a artesã que eu me inspirei começou o trabalho dela, você vai conseguir colocar dentro da sua sacolinha um bombom, certo? Fica muito legal também para dar de mimo, né, gente? Que aí tudo é agregado valor, certo? Na videoaula que eu assisti, a Silvia, né, que é a artesã que eu me inspirei, ela não faz com o barbante, ela faz com a linha de amigurumi. E assim, é uma coisa, é um pacotinho para você presentear ali com um bombom, tá? Eu quis dar uma incrementada, coloquei ali um biscuit, fiz ali com uma cor diferente, a correntinha, enfim, vocês vão perceber aí depois no decorrer da aula. E também quis colocar os detalhes da orelhinha, certo? Mas aí, gente, é totalmente opcional, certo? Depois eu vou falar pra vocês quando a gente for fazer o que você pode, da maneira que você pode deixar e na maneira que você pode também complementar, assim como eu fiz. A linha deu uma desfiadinha aqui, ó. Aí. Certo? Ah, e outra coisa também, vou dar uma dica especial se você não quiser fazer essa sacolinha para Páscoa e de repente quiser fazer, por exemplo, para a próxima data. Qual que é a próxima data, gente? Dia das Mães, exatamente, você pode estar utilizando. Preciso ter fio de malha para fazer um cachepô? Não, você pode fazer essa sacolinha aqui com a numeração 6 ou a numeração 8, lembrando que a 8 ela vai ficar mais estruturada por ser um fio mais grosso.
E você vai conseguir fazer um cachepô de crochê também, tá? E aí vai da sua criatividade, você pode fazer apliques de florzinhas feitas de crochê, né? Enfim, gente, ai, cabeça de artesã é isso, né? A gente adora ficar inventando as coisas, é maravilhoso, né? Tão gostoso o produto artesanal. E eu não sei vocês, mas o produto artesanal aqui pra mim, ele dá uma sensação assim de mais acolhedor, sabe? Aquela coisa mais acolhedora, né? Sei lá, na minha cabeça. Ó, já cheguei aqui, ó, tá vendo que estamos aqui já no finalzinho, no último ponto aqui que a gente tem de base, certo? A gente laça normalmente, vem nesse pontinho aqui, ó, trabalha meio ponto alto também, certo? E aí aqui dentro dessa correntinha, bem aqui na cabecinha dela, ó, a gente vem, introduz a agulha, puxa, laça, come tudo, tá vendo? Ele vai ficar uma leve marcaçãozinha aqui, ó, se vocês perceberem, certo? Mas nada muito visível, ou seja, ele não vai ficar aquele crescimento pro lado, não vai ficar aquele crescimento que a gente percebe aonde foi, tá vendo? Vai ficar bem bonitão aqui, vocês vão ver aí no finalzinho, certo? Vou seguir aqui com a minha e depois a gente já retorna pra gente estar terminando a parte da sacolinha e fazer os acabamentos finais. Bom, meus amores, voltamos aqui, ó, e eu fiz apenas 10 carreiras, isso mesmo, ó, vamos contar aqui então. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de meio ponto alto. Por que, Jé, que você fez somente 10 carreiras? Porque, pessoal, essa sacolinha específica, ela é encomenda, tá? Como a cliente já comprou a outra que eu fiz, né? Eu fui verificar lá com as fotos, tudo bonitinho, e ela está com apenas 10 carreiras aqui, certo? Então, pra ficar uma coisa bem uniforme, bem bacana, bem legal, eu fiz apenas com 10 carreiras também, tá? Mas lembrando que você pode fazer a quantidade de carreiras que você quiser aí, tá? Se você quiser ela um pouquinho mais alta, se você quiser ela um pouquinho mais larga, é só fazer essas alterações que eu passei pra vocês, que, gente, não tem erro, tá? Ela é totalmente adaptável. Aqui, ó, mostrando pra vocês, ela está, ó, bem aqui no comecinho, tá vendo, ó? Bem no comecinho, até aqui o final. Ela está, ó, exatamente com 9,5, tá? 9 centímetros e meio, não chega a dar 10, tá vendo? 9 centímetros e meio. Lembrando, pessoal, que a hora que a gente for fazer essa uniãozinha aqui, ó, ela vai ficar também um pouquinho mais baixinha, tá? Então, se você quiser deixar ela um pouquinho maior, passando um pouquinho, não tem problema, tá? É que essa daqui realmente é sob encomenda. Ó, outro detalhe que você pode pensar, nossa, a minha peça deve estar dando errado. Ela fica, gente, ó, tá vendo? Tem esse pequeno detalhe aqui que parece que tá meio torto, certo? Ó, parece que aqui essa parte ela fica mais apertadinha e depois ela fica um pouco mais soltinha, mas é totalmente normal, tá, gente? Não vai influenciar pra fazer esta sacolinha aqui de coelhinho, certo? Então aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que fazendo ali do jeito que eu fechei ali, ó, ele vai ficar mais ou menos como um pontinho duplo aqui no último. Então ele fica aqui bem retinho, tá vendo? Fica bem bonitão aqui, ó, ele não fica com aquele ponto andando pro lado, certo? Vai realmente ficar como se fosse aqui, né, no caso, a parte de trás da nossa sacolinha e aqui a parte da frente da nossa sacolinha, certo? Agora, a próxima carreira vai ter uma pequena alteração. A gente vai fazer 2 correntinhas para simular ali nosso meio ponto alto. E vamos também fazer mais um meio ponto alto aqui no meio ponto alto de base que a gente tem aqui, certo? Formando assim, ó, uma duplinha de meio ponto alto, certo? 2 correntinhas. Aí a gente vai pular 2 meio pontos altos aqui de base, tá? Então, pulou 1, pulou 2, no terceiro a gente entra novamente e faz mais um meio ponto alto, certo? Feito meio ponto alto, a gente vai novamente do lado e fazer novamente meio ponto alto, certo? 2 correntinhas, pula 2 de base, entra no próximo meio ponto alto. Opa, esqueci de laçar aqui, meio ponto alto, certo? Assim que eu fazer esta carreira aqui, eu volto também com vocês para fechar aqui, a gente dá início na nossa próxima carreira, certo? Ó, voltando aqui com vocês, ó, eu finalizei aqui o meu, certo? A minha carreirinha, ó, fiz todas elas aqui, ó, fazendo 2 correntinhas, pulando 2 meio pontos altos de base, certo? Ó. E aí, aqui no final, pessoal,
aconteceu o que comigo, Gé? Aconteceu que eu tenho apenas um ponto de base aqui, ó, certo? Esse ponto de base aqui. E aqui, ó, já tá as minhas correntinhas, certo? Então, mas e aí? Só ficou um. Não tem problema, pessoal. Faz 2 correntinhas e fecha aqui na cabecinha da correntinha aqui. Pessoal, essa sacolinha, ela é totalmente adaptável. Por isso que eu falo pra vocês que vale muito a pena vocês fazerem. Ela fica aqui com as 2 correntinhas e vai ficar maravilhoso. Gé, por quê? Porque a gente vai passar um cordão aqui, pessoal. Então, esse cordão, ele vai juntar aqui essa sacolinha maravilhosa, certo? Exatamente. Então, vamos continuar aqui. Feito isso, qual é a próxima carreira? Vamos, então, para nossa próxima carreirinha. A gente vai fazer novamente 2 correntinhas para simular nosso meio ponto alto. Nesse meio ponto alto de base, meio ponto alto. Dentro do nosso espacinho aqui desse bloquinho vazado, a gente tem 2 correntinhas, certo? Então, vamos também fazer 2 meio ponto alto, certo? 2 meio ponto alto. Nesses 2 pontinhos de base, meio ponto alto para cada meio ponto alto de base. A gente vai fazer ela todinha no meio ponto alto, somente isso, ó. Dentro dos quadradinhos com 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 meio pontos altos. Dentro de cada meio ponto alto de base, a gente faz meio ponto alto. Ou seja, a gente vai seguir fazendo a carreira fechada aqui com meio ponto alto, tá, pessoal? Não tem segredo, não tem mistério. É rapidinho, a gente já finaliza aqui essa carreira e já vamos para a parte do qual, Gé? A parte da nossa orelhinha, certo? Então, eu vou finalizar a minha aqui com vocês para o vídeo não ficar muito grande e volto aqui pra gente começar a fazer as orelhinhas do nosso coelhinho. Cheguei aqui no finalzinho, então aqui nessas 2 correntinhas a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo, certo? Finalizando assim a nossa carreira, ele vai ficar assim com esses quadradinhos vazados, é onde a gente vai passar o nosso cordão de correntinhas, beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma alongadinha nesse fio aqui, pessoal, porque a gente vai cortar ele, tá? Exatamente, vamos cortá-lo. Mas e a orelhinha? Calma lá que nós já vamos fazer essa orelhinha, tá? Não esquecemos da orelhinha, não. Ó, já passa ele aqui pra dentro, tá? Aqui, pessoal, eu já vou fazer um arremate simples, tá? Se você quiser fazer um arremate diferente, fazer com cola, querer passar assim por dentro de mais pontos, pessoal, fiquem à vontade, tá? Deixa eu só pegar mais. Bom, pessoal, então, o que a gente vai fazer aqui depois que a gente finalizou, fez o arremate aqui, tudo bonitinho, tá? Depois você pode dar um pinguinho de cola aqui, se assim você desejar. Você vai juntar aqui as 2 partes da sua sacolinha, tá vendo que ela tá vazadinha aqui, ó? É vazadinha por enquanto. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar as 2 partes aqui, deixando ela assim, ó, bem certinho. Aí, o que a gente vai fazer? Pra gente começar a nossa orelhinha, tá vendo aqui por cima, ó? A gente vai dividir 7 pontos pra cá, 7 meio pontos pra cá. Porque a gente vai começar a fazer a nossa orelhinha, certo? Então, eu vou pegar aqui meu fio, ó. Tá vendo que aqui é a lateral do nosso trabalho? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar esse nozinho que eu dei aqui como se fosse o ponto de referência aqui do meio do meu trabalho, que na verdade é o meio do meu trabalho, certo? Eu vou precisar contar 7 correntinhas, ou seja, 7 correntinhas não, 7 meio pontos altos. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, eu vou começar aqui, ele vai terminar aqui, certo? Então, ó, tirando a curvinha, opa, não sei se vocês estavam vendo. Tirando essa curvinha, a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar bem aqui, ó, onde eu quero ele, que é bem nesse meio ponto alto aqui. Introduzir minha agulha, a gente vai fazer o quê? A gente já vai fazer aqui, ó, um nozinho aqui, tá, gente? Com o nosso barbante aqui novamente, tá? Ó. Aí você pode fazer o nozinho da maneira como que você quiser, depois você faz o arremate, tá? Eu vou fazer o nozinho, gente, porque eu acredito que fique mais seguro, tá? Ó, feito isso, você joga esse pedacinho de fio aqui pra dentro, tá? Depois vocês arrematam ele ali da maneira como que vocês acharem melhor. Então, ó, a gente vai vir aqui dentro, certo? Do meio ponto que a gente deu o nozinho, vai buscar nosso barbante aqui, ó, e vai fazer 2 correntinhas, certo?
Aí, no próximo aqui, a gente vai fazer, ó, já dá pra até ir escondendo aqui, ó, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto, certo? No próximo, meio ponto alto, opa, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Oh. Gente, minha mão tá suando porque eu tô aqui na minha cozinha, tá? E aqui eu não tô com ventilador pra não fazer barulho aqui na videoaula, tá, gente? E minha mão tá muito suada. É. Ó, então a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o último. Mais meio, opa, aqui, ó, mais meio ponto alto, certo? Pessoal, depois vocês arrematam aqui certinho, tá? Eu quis esconder no fiozinho, depois eu vou ver se vai ter a necessidade de uma colinha ou simplesmente eu vou cortar, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? 2 correntinhas, certo? Virar o meu trabalho e vou fazer aqui de novo mais 7 meios pontos altos. 1, 2, ó, 3, 4, 5, opa, 6, ó, deixa eu soltar aqui mais ou menos, tá retinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. Vamos novamente fazer mais uma carreira de 7 pontos, 7 meio pontos altos, certo? Então, a gente fez 2 correntinhas, entra aqui no próximo meio ponto alto, 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 no próximo meio ponto alto e no próximo meio ponto alto, certo? Vamos confirmar aqui, ó, 2, 4, 6, isso mesmo. Aqui, ó, onde a gente começou aqui na correntinha, a gente introduz aqui no cantinho e puxa aqui e faz meio ponto alto. Gente, sempre conta, porque o meio ponto alto ele pode meio que confundir a gente, tá? Vocês viram aqui, né, que eu terminei aqui os 7 meio pontos altos, subi 2 correntinhas, virei o trabalho, certo? E a gente vai continuar fazendo. Jé, quantas carreiras a gente vai fazer assim? Vamos fazer 5 carreiras de meio pontos altos com 7 meio pontos altos de base, tá? Ou seja, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Aqui na correntinha aqui do comecinho aqui, ó. Aí, vocês sempre confirmam, tá? Se realmente tá com 7, ó, 2, 4, 6, 7, certo? Aí, ela tá crescendo aqui, ó. Então, a gente já tem, ó, uma carreira, 2, 3, 4. Vamos pra nossa última carreira aqui, tá? Virar aqui o trabalho. A gente vai fazer 2 correntinhas pra simular nosso meio ponto alto. Virou o trabalho de volta de frente pra gente. Introduz aqui, ó, um meio ponto alto pra cada meio ponto alto de base. 2, 3, 4 e vamos seguindo. 5. Não vou cortar o vídeo aqui com vocês, gente. 6, porque eu vou fazer uma orelhinha completa. E aí, tudo que a gente fez aqui, vocês vão repetir pro outro lado, tá? Não vai ter diferença. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo aí pra não ficar muito longo. Vocês podem voltar o vídeo e fazer novamente, que a gente vai fazer desse lado de cá, tudo que a gente fez do lado de cá, certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de 7 meios pontos altos, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 correntinhas novamente, virar o nosso trabalho, laçar o nosso fio e vamos pular o primeiro aqui, tá? A gente já vai direto pro próximo. Então, a gente pulou o primeiro de base, foi pro terceiro de base, no caso, fez o próximo. A gente vai fazer mais um ponto baixo, aliás, mais um meio ponto alto e mais um meio ponto alto, certo? Ficando assim, ó, se a carreira de baixo a gente estava com 7, vou soltar meu fio aqui. Na carreira de baixo a gente estava com 7 meio pontos altos, certo? Aqui na parte de cima, a gente vai ficar com quanto? A gente vai ficar com 5, porque a gente vai diminuir um do lado de cá e um do lado de cá, certo? Então, a gente vai ficar com 5 meio pontos altos. Vai lá no último
e faz. Ou seja, vamos ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, certo? Duas correntinhas. Essa parte aqui, gente, é repetido mesmo, tá? Mesma coisinha, ó. Fez as duas correntinhas, a gente vai pular o primeiro, vai entrar aqui no segundo, tá? No caso aqui, o terceiro, né, gente? De base. Se o de baixo a gente ficou com 5, tirando o 2, a gente aqui vai ficar com 3, exatamente. 3 meio pontos altos. Na carreira de baixo, então, a gente ficou com 5, né? Meio pontos altos. Então, a gente fez um, pulou um, fez o outro. Vamos pular um e já vamos vir aqui no finalzinho, tá? Eu tava colocando 4 aqui, por isso que eu tava meio confusa, gente. Ó, então, 7, 5, 3. Aí, vamos subir mais duas correntinhas, que agora a gente vai ficar com 2, certo? Então, a gente fez 2 aqui. Vai pular o primeiro, vai vir aqui no último. E vamos finalizar aqui, ó. Opa, eu esqueci de laçar o fio. Vamos finalizar aqui no último. Meio ponto alto, certo? Aí, aqui, ó, a gente dá uma correntinha, tá? Alonga o fio e a gente já pode cortar aqui, gente. Ó, ele vai ficar nesse formatinho aqui, ó. Vocês percebem que ele começou crescendo, aliás, crescendo, né? Ele começou mais larguinho e foi diminuindo aqui pra formar essa pontinha aqui da orelhinha, tá? Depois a gente vem aqui, ó, corta bem certinho o fio e põe um pinguinho de cola, tá? Não precisa dar nozinho, porque com aquela correntinha já foi feito um nó, certo? E aí o pinguinho de cola fica 100% bem seguro, certo? Então, gente, tudo que a gente fez desse lado de cá, a gente vai fazer do lado de lá. Tá vendo que a gente tá somente com 2 aqui, antes do nosso nozinho, que era o centro da nossa peça? Então, o que a gente faz? A gente conta 2, e aqui no terceiro, ó, pra ficar bem centralizado, a gente vai começar a trabalhar a nossa orelhinha, né? Porque daí, na hora que a gente amarrar aqui, ó, a nossa sacolinha, ela vai ficar bem centralizadinha, com a mesma distância de uma pra outra, tá? Ou seja, aqui é o nosso ponto do meio, ficamos com 2 meio pontos altos pra cá, 2 meio pontos altos pra lá. E vamos começar fazendo aqui 7 meios pontos altos daqui pra cá, certo? Sempre pra ficar bem centralizadinho nosso trabalho. Tem alguma mudança? Não tem nenhuma, gente. Vamos começar fazendo 5 carreirinhas de 7 meio pontos altos. Depois a gente vai fazer uma carreira com 5, uma carreira com 3 e a última com 2, certo? Vou fazer a minha do lado de cá e volto com vocês pra gente começar agora a trabalhar o pomponzinho. Bom, meus amores, voltei aqui com vocês. Deixa eu centralizar aqui certinho, porque, gente, sim, vocês estão em cima da minha pia, gente. Sim, essa crocheteira que vos fala aqui, que tá passando aqui pra ensinar essa sacolinha que está de pé gravando essa videoaula, gente. Sim, por quê? Porque eu não tenho aquele tripé próprio pra mesa, né, pra ficar certinho. E também, mesmo que eu tivesse, gente, essa aqui é aquela minha mini mesinha, tá? Ou seja, não dá, gente, pra eu ficar sentada nela, assim, gravando videoaula, porque não é confortável, tá? Mas é que nem a gente faz, né? A gente sempre fala, a gente faz, né, o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, exatamente. Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo da Bruna Aleluia. Se um dia você ver esse vídeo, meu amor, um beijo pra você. Ela também estava mencionando essa fala, muito conhecida, né? A primeira vez que eu conheci essa fala aí foi com o Mário Cortella. Bom, pessoal, então vamos lá. Conversas aleatórias aqui na nossa videoaula, né? Mas eu quero trazer bem completão, bem assim, descontraído, pra vocês poderem pegar, fazer e se sentir acolhido aqui por mim, tá? Vamos agora, feito aqui, ó, tá, gente? Ó, eu fiz aqui minhas orelhinhas, opa. Fiz aqui minhas orelhinhas, olha que belezinha, tá vendo? Do mesmo tamanho, finalizei da mesma forma, tá? Inclusive ainda não terminei o arremate. Depois eu vou fazer esse arremate aqui com a cola, tudo bonitinho, tá? Então, vamos deixar aqui nossa sacolinha de lado, por enquanto. Porque agora a gente vai fazer o quê, Gé? A gente vai aprender a fazer aqui esse pomponzinho, né? Às vezes você já até sabe fazer ele aí. Mas, pra quem não sabe, já vai aprender aqui nesse vídeo. Como que você faz, Gé? Eu geralmente deixo aqui, ó, um pedaço, tá? Do fio passando. Porque esse pedaço aqui, gente, a gente vai utilizar ele pra amarrar. Então, seja assim, bem generosa, tá? Aqui tá dando o quê? Quase uns 20 centímetros, 15. Deixou sobrando aqui, ó, com 2 dedos, tá? Você separa eles, não deixa juntinho, que depois dá um trabalho pra vocês arrancar o dedo do meio, que é complicado.
Então, deixa meio separadinho assim, ó, e você vai fazendo voltinhas, tá? Várias voltinhas. Quantas voltinhas, Gé? Quantos vocês sentirem no coração. Lembrando, tá, gente? Não aperta, tá? Porque se vocês apertarem... Deixa eu soltar mais linha aqui, ó. Porque se vocês apertarem, pessoal, depois na hora de vocês retirar os dedinhos aqui do meio, vai ficar complicadíssimo, tá? E a gente não pode deixar com que esse negocinho fique torto, né? Pra ele ficar o mais bonitinho possível. Então, soltei aqui mais um pouquinho. Vou continuar enrolando aqui, gente. Quantas voltas? Gente, quanto vocês sentirem no coração. Só enrola. Tá? Mas, se vocês quiserem uma quantidade, no mínimo 30, tá, gente? No mínimo. Pra vocês não ficarem perdidos aí de quantas vezes vocês vão enrolar. No mínimo 30 vezes, tá? Vamos enrolando os nossos fiozinhos. Bom, aqui pra mim já acredito que já esteja numa quantidade bem bacana, tá? O que a gente vai fazer, Gé? A gente vai tirar, ó. Aliás, antes de vocês tirarem, vamos facilitar a nossa vida. Desconecta aqui o fio do cone, tá? Ó. O meu tá conectado, você deixa um pedacinho, não precisa deixar muito grande não, tá, gente? Deixa mais ou menos assim, ó. Fica generoso só o fio que a gente, antes da gente iniciar as voltinhas, tá? Feito isso, ó, vocês deixam o fio aqui bem, o que vocês cortou do cone, ó, bem certinho. Vem, retira os dedinhos com bastante cautela, tá? Ó, tá vendo? Que belezinha que fica? Exatamente, fica desse jeito aqui. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai dobrar agora aqui, ó. Junta tudo, tá? Junta. Ó, juntou, gente, não fica sambando muito não, tá? Grudou aqui, ó, já era. Vocês vêm aqui, peraí, gente. Cadê meu fiozinho? Eu enfiei ele em algum lugar, aqui. Esse fiozinho aqui que a gente cortou do barbante, tá? Vocês medem aqui, mas deixa ele pra fora assim, ó, que vai facilitar pra vocês. Aí vocês dobrou aqui bem certinho, tá? Ó, juntou tudo. Vocês vêm com esse fio maior aqui, ó, e dá umas... gente, umas 2 voltas, acredito que tá bom. Por ser fio 6, ó, não ficou muito no meio, tá vendo? Tenta fazer ele mais no meio possível, tá? Ó, aqui vai ficar mais no meio, tá vendo? Ó, feito 2 voltas, junta bastante ele, ó, pra ficar bem apertadinho, ó. E aí sim, vocês vêm aqui, ó, e dá um nozinho, tá? Pode dar aí pelo menos 2 nozinhos, tá, gente? Aperta bem, ó. Tá vendo? Aperta. E dá pelo menos... O meu ainda não ficou tão centralizado, tá? No caso aí, a hora que vocês estiverem fazendo, pessoal, tenta deixar ele o mais centralizado que vocês conseguirem na trouxinha do rabinho aqui, tá? Ó, que é nessa trouxinha aqui. Vai ficar a mesma quantidade do lado de cá pro lado de cá, tá? O meu deu uma embananada aqui, mas se o seu der também não tem problema. Segue o baile, ó. Deu nozinho? Gente, é só introduzir a tesourinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando certo pra vocês, gente, porque eu não tenho o hábito de gravar assim, com essa caçandra assim. Mas vocês vão introduzir a tesourinha de vocês aqui, ó. E vai soltando todas as argolinhas que vocês fizeram, tá? Ai, Gé, mas não vai ficar 100% retinho? Não, tá? Mesmo que vocês colocarem certinho no centro, gente, ele não fica 100%, tá? Não se preocupem. E não é isso. Só cuidado pra não cortar esses 2 fios aqui, tá? Agora o restante que tá dobradinho aqui, ó. Tá vendo que esse lado que ficou mais certinho tá até mais fácil pra cortar, ó? Olha que belezinha, tá vendo, ó? Cortou praticamente tudo, ó. Tá vendo? Aí vocês se certifiquem de que tá tudo cortadinho, tá, ó? Não tem segredo, gente. O segredo maior aqui é o quê? É não fazer isso aqui, ó. De soltar, tá? Igual o meu tá soltando. Ô, Jesus. Pera. O que aconteceu aqui? Você não vai soltar, não. Eu não vou perder esse tanto de fio, não. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, gente, ó. Se assim como o meu acontecer isso, vocês passam pro lado de lá, ó. Deixa eles bem juntinhos aqui. Não tem medo, não. Tá, ó. Fez isso aqui, ó. Eles vão ficar bem juntinhos. Tá vendo? Aí já era. Agora a gente dá mais um nozinho. Não sei por que soltou. Da outra vez que eu fui fazer, eu não tive problema nenhum em fazer o pomponzinho, mas é aquela coisa, né, gente? Isso acontece. Tá. Entendi o que tá acontecendo. Eu tô deixando eles do mesmo lado. Por isso que o nozinho não tá segurando ele aqui, ó. Agora vai segurar. Agora eu quero ver o senhor soltar daí, mas nem a pau, Juvenal. Juntado aqui, ó, tá vendo? Que é os 2 barbantezinhos aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte nossa. Deixa eu só fazer uma coisa, que se tiver que dar errado, já dá agora. Tá.
Eu achei que era a linha que eu ia utilizar. Tá vendo que ele ficou assim, ó, bem desproporcional, né? Aí, o que você vai fazer? Você dobra ele aqui, ó. Tá, ó, junta ele aqui, tá? Lembrando que o nozinho vai ficar sempre aqui pra trás, ó. Então, você juntou ele aqui. E agora, gente, o que nós vamos fazer? A gente vai deixar eles mais proporcional, certo? Ou seja, vamos picotar aqui, ó. Vamos brincar de cabeleleira. Só que não, né? Porque quem que vai querer cortar cabelo com uma pessoa que usar uma tesoura assim pra cortar um cabelo? Pode parar de graça. Ai, só eu mesmo fazendo umas videoaulas assim, né, gente? Fala a verdade. Ah, mas é gostoso, porque daí pelo menos fica descontraído, né? Juntou certinho, ó, tá vendo que aqui continua certinho os dois fiozinhos pra baixo? Nessa parte aqui, ó, vocês lembram de deixar sempre os fiozinhos pra baixo, tá? Ó, cortou assim, dá umas repicadinhas, porque quanto mais vocês repicarem aqui, mais pomponzinho fininho vai ficar pro rabinho, tá? Do coelhinho. Ó, gente, vai ficar um baita de um pomponzão, né? Olha. Não, vou afinar mais isso aqui. Como que a gente afina, Gé? Desse mesmo processo, tá, gente? Ó, vocês vão juntando aqui, ó. Só cuidado pra não tirar muito aqui do meio, porque lembra que aqui no meio ele tá dado um nozinho, certo? Então, se vocês deixarem aqui muito ralo, na hora que vocês fizerem a aplicação, ele vai meio que ficar dividido assim. Então, deixa ele bem juntinho aqui, ó, tá? Assim. Depois que vocês repicou ali, deu uma acertadinha, aí vocês começam a acertar com ele viradinho pra baixo, por exemplo. Ó, é uma maneira que eu achei, porque a primeira vez que eu fui fazer esse pomponzinho, ele ficou bem dividido, gente. Ficou meio estranho, na verdade, o meu, sabe? Porque eu fiz errado. Então, passando aqui minha experiência pra vocês não fazerem errado, tá? E se acontecer algum imprevisto igual aconteceu aqui comigo gravando a videoaula, né? Vocês conseguem, sim, estar fazendo aí de uma maneira com que vocês não percam o material, tá, gente? Como é que ficou o meu pomponzinho? Fica bonitinho, né? Então, vamos lá agora. Deixa eu só dar uma limpada aqui, uma organizada, e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, já dei uma organizada aqui na minha mesa. Peguei aqui a minha sacolinha, tá? Ó, não fiz ainda os arremates, depois eu vou fazer os arremates tudo certinho, tá? Como que a gente vai fazer para fazer a aplicação desse pompom? Aqui é a parte da frente da nossa sacolinha, certo? A gente vai, então, fazer aqui na parte de trás. O que eu vou sugerir pra vocês, pessoal? Não coloca bem aqui no finalzinho, tá? Coloca um pouquinho mais aqui pra cima, ó. Pelo menos aqui na terceira carreira. Porque essa parte aqui a gente vai costurar, certo? Então, se você colocar muito aqui embaixo, ele vai ficar bem, sabe? Como se ele tivesse sentado em cima do rabinho. E não é interessante, certo? Então, pra ficar bem bonitão, tá? A gente vai colocar ele um pouquinho aqui mais pra cima, certo? Ó, mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira carreira tá excelente. Ou, se você ainda quiser, pode colocar na quarta, mas eu vou colocar a minha na terceira, certo? Como que a gente vai fazer, Gé? 1, 2, 3, bem aqui nessa reta. Como a gente tem essa marcação maravilhosa aqui, ó, a gente já sabe que é bem aqui, certo? Então, a gente marca aqui mais ou menos, ó, vem por dentro, ó, por trás aqui, tá vendo? Ó, na terceira carreira, ó. 1, 2 na terceira, certo? Passou a nossa agulha aqui, ó, vocês já vêm, busca a linha, certo? Busca uma delas, né? Buscou uma delas? Já vem aqui novamente, ó, no mesmo espaço, busca a segunda, certo? Por isso que é interessante você deixar ela um pouquinho maior, tá? Pra vocês terem aí essa flexibilidade na hora de vocês amarrarem aqui o rabicó do coelhinho, certo? Aí, ó, vocês dão uma abertura aqui, ó, tá? Gente, trabalha aí, é normal, tá? Vai ficar meio amassadinho. Pessoal, eu tô tentando gravar aqui o mais rápido possível, porque... ai, tá fechando o tempo aqui, gente, vai chover. Vocês acreditam? Exatamente, tá formando tempo de chuva. E a minha claridade, como vocês podem ver, tá indo pro beleléu, né? Deu aqui 2 nozinhos bem generosos, bem bonitões. Ai, molhou minha tesoura. Tomar cuidado, só pra não molhar o barbante. Apesar que isso aqui a gente já tá cortando, né? Mais o outro. Ó. Se vocês quiserem, depois a gente pode também dar um pinguinho de cola aqui, tá? Pra finalizar mais bonitinho. Olha como é que fica, gente. Que belezinha. Ó. Exatamente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele dos avessos, gente. Exatamente, tá? Vou virar o meu aqui dos avessos, porque a gente vai costurá-lo. Exatamente. Vamos costurar ele aqui, ó, tá? Pera aí, eu vou terminar de virar o meu aqui.
Bom, pessoal, aproveitei aqui que eu já terminei de virar o meu, já trouxe aqui a cola, tá? Pra depois a gente fazer os arremates juntos aqui, tá? Ó, esse daqui é o meinho, tá? Que ficou, depois a gente já vai dar um pinguinho de cola aqui também. Então, vamos lá, ó, virei ele dos avessos, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui pra costurá-lo? Pessoal, vocês podem utilizar aquela a agulha de tapeceiro, tá? Ou vocês podem utilizar a agulha aqui normal, a mesma agulha que vocês fizeram aqui o trabalho de vocês, assim como eu vou estar fazendo aqui pra vocês, tá? Como que a gente vai fazer? Ó, ele tá dos avessos, tá, gente? Ó, o rabinho lá dentro. Viramos ele dos avessos, tá? Ó. Deixa bem lá dentro o rabicozinho dele assim, ó. Pra não ficar todo, pra não ficar prendendo aqui nos pontos. Juntou bem aqui, ó, as nossas correntinhas, tá? Ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai introduzir nossa agulha aqui, ó, bem no comecinho. Ai, tava tão belezinha, claridade. Deixa eu virar aqui pra ver se ficou melhor pra vocês verem. E agora tá escurecendo por conta do tempo. Mas vamos lá, vamos seguir no baile, gente. Porque essa videoaula tem que sair como extra, né? Não vou deixar pra soltar a videoaula lá no sábado à tarde, porque senão como que vocês vão fazer ali, né? Ó, dá aquele famoso nozinho, tá? Eu vou dar 2 nozinhos aqui, gente. Porque o seguro morreu de velho. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Fez aqui, vocês já podem ir escondendo a linha aqui, tá? Ou deixa aqui pra fora mesmo, tá? Depois a gente arremata tudo bonitinho, gente. Não esquenta a cabeça com essa linhazinha aqui, não. Porque esse aqui, lembrando, tá, gente? É o lado dos avessos nosso. Aqui, o que a gente vai fazer? Ponto baixíssimo, gente. Introduziu pro lado de cá, ó. Deixa essa linha pra lá. Introduziu pro lado de cá. Pegou a outra argolinha do lado de lá, tá vendo? Ó. Tá vendo que tá bem assim, ó? Dos dois ladinhos. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, ó. Aí você vem e faz um ponto baixíssimo, certo? Pegou a argolinha pro lado de cá, ó. Pode abrir mesmo o trabalho, tá, gente? Não tem problema, ó. Pegou a argolinha do lado de cá, pega a argolinha do lado de lá, ponto baixíssimo. Pessoal, sem segredo. Vai costurar maravilhosamente bem. Não vai ter perigo de descosturar, tá? Sua sacolinha pode ficar tranquila. As minhas eu fiz todas assim, todas deram muito certo. Eu vou finalizar o meu aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, que já tá grandão. E aí eu volto com vocês pra gente desvirar a nossa sacolinha. Voltando aqui com vocês, ó, finalizei aqui toda a minha carreira, tá vendo? Com ponto baixíssimos. E vamos já aqui, ó, eu alonguei aqui o fio, tá? Já vamos aqui cortar o nosso fio. E vamos já arrematar. Gente, próximo investimento pro meu ateliê, se Deus quiser, vai ser um suporte pra fazer vídeo aula. É, porque a Cassandra não dá muito certo, não. Eu tenho que ficar por trás dela, gente do céu. É bênção. Ó, vamos cortar aqui, tá? Bem rente. Lembrando que a gente já deu aquele nozinho bem seguro. E aqui, ó, já vamos pegar nossa cola, que a gente já vai virar ele do lado direito, né? Então, antes de virarmos, ó, já vamos dar um pinguinho de cola aqui nesse nozinho. Um outro pinguinho de cola nesse outro nozinho aqui, certo? E mais um pinguinho de cola aqui no nozinho do centro, pessoal. Que é esse nozinho aqui, ó, certo? Que tinha ficado. Deu o pinguinho aqui. Vamos já tampar nossa cola. Ó. Dá uma apertadinha aqui com o dedo mesmo. Ó. Que ele já fica bem seguro, tá? Esse daqui, ó, é uma coisinha da linha lá do rabicozinho do coelhinho, tá? Que passou pra cá na hora que a gente deu o nozinho. Ó, fez isso. Já vem aqui pro lado de cá, faz esse aqui também, ó. Vai ficar bem, nozinho bem seguro, tá, gente? Porque daí não solta mesmo, tá? Ó, pode até dar uma apertadinha, que ele vai meio que por dentro do ponto. E, ó, ele não solta, tá vendo? Aí, essa parte aqui, pessoal, se vocês quiserem achar que tem a necessidade, pode dar um pinguinho de cola aqui. Eu não vou colocar cola, porque eu já fiz. E também a gente vai colocar o detalhe aqui por cima. Então, eu acredito que não seja necessário, tá? Mas, por segurança, se vocês quiserem, pode sim estar dando aí o pinguinho de cola de vocês, sem problema algum, tá? Eu vou cortar bem rente aqui, ó. E automaticamente ele já fica bem... Opa, com um pedacinho aqui, bem escondidinho, certo?
Aí agora já vamos também arrematar já aqui as orelhinhas, né? Já que estamos com a faca e o queijo na mão, no caso aqui com a tesoura e a cola na mão. Cortou bem rente. Opa. Pegar a nossa colinha. Gente, essa cola que eu tô usando aqui, ó, é a Pega Mil Cola Universal para artesanato, tá? Pode utilizar a cola que vocês tiverem aí. Eu gostei dessa cola aqui porque ela não deixa a peça branca. Sabe aquele aspecto quando a cola seca? Que ela fica branquinha? Ele não fica, gente. Ele é totalmente transparente, tá? Ó. Dá uma batidinha com o dedinho. Certo? Ó. Bem justinho para não ficar aquele espelhinho arrepiado, certo? E já está, ó. Vamos limpar aqui para tirar a poluição visual de vocês. Aí, ó. Como é que já está totalmente, ó, arrematado, certo? Então, vamos desvirar aqui nossa sacolinha. Ó. Desvirando a sacolinha. Pra vocês verem como que fica aqui embaixo. Tá? Ela fica bem certinha, gente. Fica uma belezinha. Olha, gente, que gracinha. Oh, meu Deus do céu, não aguento essas coisas. Olha. Olha isso aqui, ó, lá dentro, tá vendo? Gente, ele fica muito seguro, tá vendo, ó? Não tem perigo de vazar, tá? O que a pessoa for colocar aqui dentro. Ó, o rabinho, que nem eu falei pra vocês, ó, vocês vão dar uma ajustada, tá? Ó, dá uma penteadinha nele aí, pra ficar bem pomponzudo. O que eu gosto de fazer, gente? Tá vendo que o rabinho ele fica meio que dançando assim, ó? Porque é feito com barbante, né, ó? Tá vendo? Fica um aspecto meio estranho, não fica? Aí, o que eu faço? Pra ele ficar mais bonitão ainda, vamos com a cola aqui, gente, ó. Bem aqui em cima, a gente pega aqui, ó, toda essa partezinha, que a gente já amarrou ele, certo? Mas pra garantia e pra ele não ficar assim, ó, eu dou uma molhadinha aqui de cola, tá? Sem segredo algum, gente. Simples e operante. Ó, molhou de cola? Você vem com a mão aqui dentro da sacolinha, ó. Por quê? Porque se der da cola passar, ela vai passar aqui dentro da sua mão, tá vendo? Não faça isso e aperta, não, sem tacar a mão aqui dentro, que você pode colar um lado no outro, tá? Então, sempre, se você for ter fazer esse passo aqui, que é opcional, né? Eu prefiro, que eu acho que fica mais firminho o rabicó. Você coloca a mãozinha aqui, ó, dentro da sacolinha, que na hora que você apertar, bem provável que uma gotinha ou outra você vai sentir na sua mão. E não tem perigo da sacolinha ficar grudada uma na outra. Tá? Feito isso, gente, depois de todos os arremates, tudo bonitinho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse cordãozinho aqui e, por fim, os detalhezinhos da orelha, certo? Bom, pessoal, voltei aqui com vocês pra gente fazer agora o detalhe da orelhinha, que é essa parte aqui, certo? Aqui, pra relembrar com vocês, como que eu fiz? Eu fiz um cordão de 12 correntinhas, voltei na correntinha de número 11 com um ponto baixo, depois fiz meio ponto alto, depois eu fiz uma sequência de 6 pontos altos, depois aí eu vim com meio ponto baixo, um ponto baixo e virei o trabalho para fazer depois o outro lado, certo? Aqui, como eu quero tentar fazer ele um pouquinho menor, eu vou fazer com outra quantidade de pontos, tá? Mas vocês podem fazer com essa quantidade que eu falei, ou também adaptar ali para a quantidade que vocês quiserem. De repente vocês estão fazendo com uma linha menor, ou vocês querem o coelhinho, né, a sacolinha mesmo com barbante um pouco menor, vocês podem fazer com menos quantidade de correntinhas, que aí ela vai ficando menorzinha, ou se no caso vocês optaram por fazer uma sacolinha maior, vocês também podem fazer uma quantidade maior aqui de correntinhas, certo? Explicando bem certinho aí pra vocês não terem erros aí na hora de fazer esse detalhe todo especial na sacolinha de vocês. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer minha laçadinha inicial, tá? Como eu já trabalho mesmo, normal. Opa, gente, minha mão tá muito suada. Porque aqui tá muito quente, forma tempo e não chove. Ah, vamos lá, ó. Dei meu nozinho inicial, tá vendo, ó? Dá sempre uma ajustadinha aqui, ó. Deixa ele mais justinho. E vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer 10 correntinhas pra ver como que vai ficar com 10 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa. 9 e 10, certo?
Fiz as minhas 10 correntinhas, lembrando que você vai fazer do tamanho que você desejar o detalhe aqui da sua orelhinha, certo? Fiz aqui as 10 correntinhas, eu vou voltar aqui na correntinha de número 9, ó, introduzo a agulha aqui dentro. As minhas 10 correntinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu primeiro pontinho aqui, ó, tá? O pontinho de número 9, aqui é a correntinha 10, vou voltar na correntinha 9, certo? Que é a de baixo. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, certo? Agora eu vou laçar o fio e vou fazer o meio ponto alto, que a gente já trabalhou na sacolinha, então não é nem novidade mais pra gente, certo? Meio ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência, pessoal, de um ponto alto nessa correntinha. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Eu acho que vai ficar mais delicadinho. Deixa eu só soltar um pouquinho de barbante aqui, gente. Na próxima correntinha, também um ponto alto, ó. Vocês sempre pegam, gente, a laçadinha de trás, tá? Da correntinha. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra ficar mais fácil na hora de vocês voltarem na carreira de trás aqui, ó. Laçou, você vai pegar, tá vendo que aqui é a correntinha? Acho que tá dando pra focar aí, né, ó, correntinha. Não põe aqui no meio, não, pegando as duas laçadinhas. Pega só a laçadinha de trás, ó. Tá vendo? Uma única laçadinha, não pega as duas, tá? Sempre pegando a laçadinha de trás. Na próxima, um ponto alto. Que aí, na hora da gente voltar, vai facilitar bastante. Tá vendo que a gente aqui já chegou aqui a ficar com duas correntinhas no final? A gente precisa dessas duas, por quê? Da mesma forma que a gente começou aqui, a gente tem praticamente terminado esse lado de cá, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui, ó, mais meio ponto alto, tá? Na base, ó, belezinha. E, pra finalizar, o ponto baixo, certo? Que foi o que a gente começou lá, ó, ponto baixo, certo? Aqui, ó, a gente já fez aqui uma tirinha aqui da orelhinha. Se você tiver, vai uma dica bem especial aí, vou até pegar minha sacolinha aqui pra vocês verem, ó. Se porventura vocês estiverem fazendo uma sacolinha menor, pessoal, pra ficar mais um detalhe assim, ou também pode ser até no mesmo tamanho dessa aqui, você gosta de uma coisa mais delicada, vocês podem, deixa eu só alongar aqui pra mim não perder, fazer aqui, ó, simplesmente esse único detalhezinho, tá vendo? Que também vai dar um charme na orelhinha do seu coelhinho, tá? Mas eu particularmente eu gosto trabalhando com duas carreiras, tá vendo que aqui tem duas? Aqui eu também vou fazer com duas carreiras, tá? Mas se você preferir, ó, você pode fazer com uma só, tá vendo? Ó, não fica feio, tá, gente? É questão de gosto, ó. Ah, eu quero assim, Jé, o que que eu faço agora? Uma correntinha, alongo o fio, corta, já era, tá? Como eu não quero desse tamanho, eu quero parecida com esse, só que um pouco mais baixa, né, mais pequenininha, o que que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vamos voltar aqui com a nossa agulha aqui dentro. Fiz aqui meu ponto baixo, vou dar uma correntinha apenas, tá, gente? Pra gente poder virar o trabalho, que senão ele vai ficar muito, ó. Dependendo da tensão do seu ponto, você vai dar uma, dependendo, você vai dar duas correntinhas. No caso aqui, pra não ficar muito justo, como eu tô trabalhando com a agulha 3,5, eu vou dar duas correntinhas. Vou voltar, ó, tá vendo que aqui, ó, na primeira correntinha, a gente tem um ponto baixo, certo? Fez tudo ali, ó, na última um ponto baixo. A gente vai dar duas correntinhas e vai entrar aqui, ó, no ponto baixo, certo? Buscou e vai fazer outro ponto baixo. Olha que maravilha, tá vendo? Simples. No próximo, o que que era mesmo, Gé? Meio ponto alto. Então, laça aqui o fio. Opa, que eu não dei a laçada antes. Calma lá. Laça o fio. Entra aqui no próximo, que é meio ponto alto, e vamos repetir meio ponto alto, gente. Tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo que a gente tem um ponto alto para cada ponto de base que a gente tem aqui, ó. Ou seja, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, certo? Então, a gente vai repetir 5 pontos altos do lado de cá também.
Gente, eu não vou cortar essa parte do vídeo. Essa videoaula vai ficar bem grandona, porque eu quero que seja assim uma videoaula bem legal de vocês assistirem, bem dinâmica e bem detalhadinha ali, pra vocês não terem dúvida de como fazer e tudo mais, tá? Mas se vocês acharem que tá muito demorado, tem a opção de engrenagem aí, vocês podem acelerar o vídeo, ou se vocês acharem que tá muito rápido também, podem também desacelerar o vídeo, tá? É uma opção que tem aí na plataforma do YouTube, certo? Então vamos continuando aqui. Fez os pontos altos, a gente vai laçar novamente. Aqui, ó, lembra que a gente tem um ponto baixo e meio ponto alto? A gente vai fazer a mesma coisa, laçou, meio ponto alto, ó. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Simples assim, gente. Feito isso, vai entrar aqui novamente, aqui, ó, no pezinho da correntinha. E vamos fazer aqui, ó, nosso ponto baixíssimo, porque aí a gente já vai finalizar o nosso trabalho, certo? Alongou o fio. Deixa eu só caçar minha tesourinha. Eu deixei pra cá, ó. Tá vendo que belezinha que fica, ó? Fica bem pontudinho, ó, que lindo. E pra mim aqui, ó, vai tá no tamanho que eu preciso. Olha que lindo, tá vendo? Pra mim vai ficar bem bonitão. Eu quero que fique só um detalhe em volta do roxo e no centro realmente fique aqui o branquinho pra combinar, certo? Então tudo que eu fiz aqui, gente, eu vou repetir, porque a gente tem duas partes, então a gente vai colocar uma pra cada parte. Então o que eu fiz aqui eu vou repetir aqui, certo? Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra trás e reproduz novamente esse pedacinho, tá? Que vai ser a aplicação da nossa orelhinha. E depois eu já volto com vocês, pra gente aí pôr aqui o nosso aplique, né? O nosso biscuit e finalizar a nossa videoaula, né? Já vamos finalizar, olha que belezinha, gente. Meus amores, vamos então agora para o nosso, finalmente, fazer ali o nosso último detalhe, para depois a gente colocar aqui o nosso biscuit aqui e finalizar aqui a nossa sacolinha, certo? Então vamos lá, ó, já fiz aqui as minhas duas partes das orelhinhas, certo? Vou estar colando aqui já com vocês. Gente, vocês me perdoam porque realmente tá um pouquinho escuro, tá? Já liguei o flash do celular, mas é por conta do tempo, tá? Como que você vai colar essa orelhinha? Eu geralmente passo a cola aqui no centro, tá, pessoal? Ó, nessa risca do centro, vou até o final. Aí você vira aqui, ó. Já centraliza bem legalzinho, do jeitinho que vocês querem, tá? Eu vou pegar aqui, ó, bem no finalzinho da orelhinha roxa aqui, tá, ó? Então, bem aqui no finalzinho. Quase lá embaixo. E vem. Pronto. Já dou uma apertadinha aqui, ó. Bem bonitinho. Tá? E aí, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Ó, do começo ao fim a colinha. Aí, a gente vem aqui, ó, bem na pontinha, na mesma direção ali, ó. E dá aquela esticadinha aqui, uma apertadinha e já está, gente, exatamente. Vamos já colocar também, gente, o nosso biscuit. Se você, no caso, não tiver o seu biscuit aí, não tem problema, tá, gente? Pula essa parte. Eu já vou colocar o meu aqui, porque depois eu quero apresentar essa colinha com ela em pé pra vocês, tá? Então, eu vou estar colocando o meu biscuit aqui. Olha, gente, que belezinha. Ai, queria tanto que tivesse bem clarinho, mas acho que dá pra vocês verem, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse biscuitzinho bem aqui, ó, tá? Bem aqui no centro mesmo da nossa sacolinha, gente, olha. Tá vendo? Aqui tá a nossa sacolinha, eu vejo aqui mais ou menos aonde é o centro dele, né, ó. Que vai, depois a gente vai amarrar ela, vai ficar bem bonitona. Aí a gente vem também com a cola. Eu passo a cola aqui no meu biscuit na orelhinha, nos pontos maiores, né, gente? E também aqui, ó, nos lacinhos, no meio, tá, ó. Eu gosto de passar assim, bem legal, pra não ter perigo depois de ficar soltando, tá, gente? Mas é que nem eu falei pra vocês, a questão do biscuit é opcional, tá? Pode ser outro detalhe, gente, tá? Inclusive, eu até tenho um outro coelhinho ali que eu acho que eu vou depois fazer uns chaveirinhos, mas não pra esse ano, que eu acredito que não vai dar tempo pra Páscoa. Mas vocês podem estar utilizando outro material, tá? Não precisa necessariamente ser o biscuit. Porque
Porque a gente sabe que isso daqui é artesanal e ele sim tem um valor bem legal, tá, gente? Cada coelhinho desse aqui eu paguei R$10, gente, R$10, isso mesmo. Então, assim, se você quer colocar um parecido com esse, lá no meu Instagram tem a postagem do vidinho que eu fiz e marquei, tá, as meninas que produziram esse biscuit aqui. Mas fica a critério de vocês e vocês também podem estar colocando um outro coelhinho aqui, não tem problema não, tá? Pode fazer um coelhinho também com crochê, com a linha, né? Tudo aí vai agregar valor, tá, gente? Lembra sempre de agregar valor ali no seu trabalho, tá? Vocês não vão sair empiriquetando a sacolinha e cobrar como se não tivesse colocado nada, tá? A partir do momento que você faz uma sacolinha e coloca até esse detalhe aqui da orelhinha, ele já ganha valor também, né? Então, vamos agora para a última parte do nosso coelhinho e aí finalizar a nossa aula. Bom, pessoal, vou deixar aqui, tá secando, vou colocar aqui no cantinho, tá? Ó, tá toda montadinha já na elegância, mas a gente vai deixar ele aqui, ó, deitadinho, tá? Bem bonitinho aqui, secando, certo? Enquanto ele fica aqui no cantinho, a gente vai fazer a última etapa, que eu deixei por último porque, gente, é o mais simples. Fez um nozinho aqui na linha? Lembrando, tá, pessoal, que vocês podem fazer da cor que vocês desejarem. Eu escolhi, junto com a minha cliente, a cor cru, tá? Para dar os detalhes. Vamos fazer o que aqui, Gé? Um cordão de correntinhas. Quantas correntinhas, Gé, a gente vai fazer? Pessoal, quantas correntinhas vocês sentirem no coração. É isso mesmo. Exatamente. Por que que eu falo isso pra vocês? Depende ali, pessoal, da quantidade de... Opa, desfiou a agulha. Pera aí, gente. Que eu não consigo... Na verdade, eu não consigo ver muito bem a minha mão, por conta que vocês estão na Cassandra, tá? Calma lá. Aí. Por que, Jé, que você quer... Você fala pra nós sobre a questão do cordão? Porque, gente, o cordão a gente vai passar ali na nossa sacolinha trançada, né? Vocês vão ver depois ali no finalzinho como que vai ficar bem lindão. E também, pessoal, fica a gosto do cliente, né? E se você não for colocar o biscuit ali assim como eu fiz, vocês podem depois estar deixando, na hora que fazer o lacinho da sacolinha, o lacinho virado pra frente, como atrás já tem o rabinho do coelhinho, certo? Aí vocês podem também tá utilizando pérolas, né, no finalzinho do cordão, que fica também bem legal, bem valorizado. E assim, pessoal, é de acordo com aquilo que vocês acharem que fica legal na sacolinha de vocês, tá? Ah, uma outra dica também bem especial que eu ia deixar pra vocês, que eu acabei esquecendo até antes da gente começar a fazer as orelhinhas, pessoal. Na videoaula, vocês lembram que a gente começou aqui, ó, a fazer nossa sacolinha, né? Aí a gente estourou o fio aqui no meio para daí começar a subir as orelhinhas. O que você pode estar fazendo ali, por exemplo, para os Dias das Mães, né? Vamos utilizar essa data que tá mais próxima aí. Não faz as orelhinhas, tá? Faz somente a sacolinha, ó, que ela já vai ficar praticamente um cachepô, tá? E aí você pode colocar aqui dentro algo de presente para sua mãe, né? Ou ali para sua cliente dar para sua mãe, né? Ou de repente sua cliente dá ali para professora, para avó, enfim, gente. Vocês podem utilizar a criatividade de vocês ali para a hora de finalizar ali a sacolinha. Se for Páscoa, vocês fazem a orelhinha que fica mais personalizada. Ah, não é época de Páscoa, Gé, então não faça a orelhinha e faça somente a sacolinha, gente, porque dá muito certo. Ó, eu tô conversando aqui com vocês e não fui medindo nem contando as correntinhas. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tá vendo que aqui a gente tem esses quadradinhos aqui por dentro? A gente vai fazer, passar esse cordão de correntinha entre esses quadradinhos, certo? Então, conforme vocês fazem ele mais menor, aliás, mais menor é difícil, né? Conforme vocês fazem ele pequeno, na hora de dar o nozinho aqui, ó, ele vai ficar um lacinho com a pontinha menor. Se vocês fizerem ele maior, a pontinha dele fica também automaticamente maior, certo? Então, eu não quero ele muito grande, por quê, pessoal? Eu coloquei aqui o detalhe do biscuit, certo? Então, eu não preciso que fique um detalhe na frente, porque se eu deixar o lacinho vir pra frente, ele vai perder ali o detalhe principal, que é o quê? Que é o coelhinho do biscuit, certo?
Então, o que que eu faço? Eu deixo o cordão não muito grandão, porque eu vou deixar ele virado pra trás, certo? Ó, fiz aqui minha última, que eu acredito que já seja suficiente aqui pra mim. Ó, vem aqui, dou uma cortadinha no fio, ó, já dou uma apertadinha aqui, tá? Pra não ficar solto, ó. Depois a gente vai finalizar essas duas pontinhas aqui, tá? Ó, que ficou maior. Aí, como que nós vamos fazer aqui, Gé? Ó, vocês vão pegar aqui, o meu cordão, eu quero que ele fique virado aqui pra trás, tá? Ele vai ficar aqui em cima do rabinho. Então, eu vou pegar o meu cordão, vou começar passando daqui pra trás. Se no caso de vocês quiserem o cordão pra frente, vocês peguem aqui do meio, né? Daqui da parte de trás e vem trazendo ele aqui pra frente, certo? Então, eu vou fazer aqui no meu, vocês vão acompanhando aí, que não tem muito segredo, tá, gente, ó? Gente, é que nem fazer cardaço de tênis, tá, ó? Passou aqui no primeiro, ó, você dá uma alongadinha, vê se tá mais ou menos aqui na reta, tá vendo, ó? Bem retinho, ó, um com o outro, pra ficar mais proporcional, certo? Feito isso, você passa um pra um lado, outro pro outro, e aí vai, tá, gente? Sempre dá uma seguradinha aqui pra ele não ficar soltando. Bom, pessoal, acabei de passar aqui da forma que eu gostaria aqui na minha sacolinha, tá vendo? Lembrando que o cordão, ele é totalmente ajustável, dependendo ali a forma com que você fizer, o tamanho que você fizer, você pode fazer ele trançadinho aqui. Ó, como é que ficou o meu aqui por dentro. Belezinha. Aí, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma amarradinha nele aqui, ó. Conforme vocês apertam, olha que belezinha que ele fica, gente. Ele fica bem juntinho a orelhinha. Olha que lindo. Né? Ó, vocês vão ajeitando ele bonitinho, tá? Com todo carinho. E ainda que meu cordão ainda ficou até que grande, né? Olha, sobrou cordão aqui. Mas tudo bem. Depois qualquer coisa a gente... O bom de fazer um cordão maior, não menor, que a gente consegue desmanchar ele se precisar, né, gente? Mas eu acho que eu não vou desmanchar não, ficou um tamanho legal aqui, ó. Porque essa parte aqui, na verdade, que não tem a correntinha, eu vou estar cortando, tá? É somente a parte que tem a correntinha que vai ficar aqui. Então, vamos fazer esse processo? A gente já corta ele aqui, ó. Depois eu vou dar um pinguinho de cola. Eu vou deixar uma pontinha, gente, porque o outro lá que a minha cliente comprou tava com uma pontinha. Então, eu vou deixar aqui também uma pontinha pra ficar bonitinho. E, ó, tá pronto o nosso coelhinho. Nossa sacolinha de coelhinho, ó. Tá vendo que aqui ela não tá com nenhum chocolate, gente, dentro. E ela tá aqui, ó, em pé, sem precisar ficar segurando, certo? Vou deixar aqui num dos cantinhos do vídeo, eles embalados da forma que eu fiz, que é com um saquinho transparente, com uma fitinha, tudo bonitinho, certo? Pra vocês verem uma sugestão pra vocês entregar pra cliente. Mas fica dessa forma. Ah, acabou de usar, só vai usar na Páscoa? Não, gente, ó. Você pode sugerir pra sua cliente. Coloca aqui um sabonetinho, por exemplo, e ó, deixa penduradinho no guarda-roupa, vai ficar passando cheirinho. Ah, não, isso aí não tem nada a ver, já. Minha cliente não gosta disso, não seja por isso, gente. Abriu aqui, ó, deixa ele bem gordinho, tá? O que você pode fazer? Vou pegar, vou pegar aqui um copo, pera. Deixa eu pegar um copinho, só pra simular pra vocês verem que vocês podem dar aí opções pra cliente de vocês. Coloco o copinho, ó, coloquei um copinho de vidro qualquer aqui dentro. Tá vendo a correntinha aqui, ó? Ajustou. Gente, vocês estão entendendo o que é isso aqui, ó? Ajustou. Ou seja, vocês fizeram um cachepô, né? Um porta-caneta, um porta o que quiser aqui dentro, gente, ó. Que gracinha. Tá vendo? Apesar que aqui, deixa eu ver. Olha que beleza. Eu vou pegar vocês na mão, peraí. Ó. Que belezinha, gente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, que tenha ficado uma videoaula bem bacana pra vocês aí. Reproduzam. Se reproduzir, quiser me marcar, fica à vontade. Minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. E eu vou ficar muito feliz em saber que eu consegui ajudar vocês aí a estar reproduzindo essa belezura aqui, ó. E olha, gente, o rabinho. Ai, eu amei esse rabinho. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.